Boa noite a todos. Sou Lilian Chayeb, diretora de comunicações da USE Intermunicipal de Bauru, e hoje damos continuidade ao nosso ciclo de palestras da Feira do Livro Espírita. Nossa feira está sendo realizada no terceiro piso do Bauru Shopping Center, no período de 2 a 12 de outubro. A USE Intermunicipal de Bauru trata o tema da literatura espírita muito seriamente. Há anos, a Livraria Espírita vem atendendo Bauru e região, não só com as obras básicas, mas também com livros doutrinários, de estudo, romances e os livros infantis. Contamos também com o Clube do Livro Amigos da Boa Leitura, que possui uma equipe especializada para escolher o que há de melhor no mercado editorial espírita, que os sócios podem receber no conforto de sua casa. Os associados contam com descontos em produtos da livraria e ofertas especiais de nossos parceiros, além do valor da mensalidade ser bem atraente. Para se associar, fale conosco através dos contatos que estarão na descrição deste vídeo. E hoje teremos a presença de Renata Fabiani, expositora espírita e diretora da USE Intermunicipal Bauru. Boa noite, Rê. Boa noite, querida, tudo bem? Bem, você? E como é a nossa feira do livro? Isso. Vamos dar continuidade hoje, né? Com certeza. Teremos um convidado especial também, que é Edgar Miguel, palestrante, professor, escritor e diretor do Departamento de Doutrina da USE Intermunicipal Bauru. Olá, Edgar. Oi, gente, como estão todas? Tudo bem? Tudo bem, boa noite. Boa noite. Bem-vindos. Rê, hoje nós temos um tema fascinante, que é o livro do nosso amigo, né? Fantástico, é muito gostoso. Permita que eu fale ao seu coração. Fantástico esse livro. Para a gente começar, eu vou pedir para a Renata fazer a nossa oração, e aí eu vou deixar vocês dois com esse bate-papo. Tá certo. Obrigado. Obrigada. Então, meus queridos, vamos elevar os momentos a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, pedindo que nós tenhamos uma explanação, como sempre, do Edgar, esplendorosa, que ele possa falar aos nossos corações, tão necessitados de palavras acalentadoras. E que a espiritualidade irmã, aproveitando esse momento, essa ambiência que certamente as palavras do Edgar vai trazer, um ambiente favorável e propício, possa fazer o seu trabalho, trazendo todos os fluidos para todos os nossos ouvintes, receber para todas as suas necessidades, e que nós, então, tenhamos agora uma explanação muito boa e muito proveitosa. Que assim seja. Assim seja. Tem uma ótima palestra e eu estou por aqui dos bastidores. Tá bom, então. Obrigado, Lilian. Edgar, agora você é todo meu, Edgar. Que delícia! Um prazer estar aqui com você, viu? O meu também, muito grande. Fiquei muito feliz quando eu fui designada a te sabatinar. Poxa, que bom, que bom. A gente já fez isso outras vezes, sempre foi muito bom. Sim, com certeza. Eu estava lendo o seu livro, né? Maravilhoso, permita que eu fale ao seu coração, e aproveitando, avisar a todos vocês que esse livro está lá na nossa feira, viu, gente? E é imperdível. Eu li, e é daqueles livros que eu não vou emprestar para ninguém, porque não vão me devolver. Então, quem quiser que compre o seu. E sabe o que eu achei interessante, Edgar? Que a primeira edição desse livro saiu em setembro de 2019. Sim. Né? Uma época propícia, né? Propícia para a gente que enfrentar em janeiro de 2020, né? A Covid 2019. Então, é interessante um livro que falasse, né, para o nosso coração num momento tão necessitado, né? O que você tem a me dizer? Eu nunca tinha pensado nisso, viu, Renata? Mas realmente as coisas devem... Bem, certamente nós sabemos as coisas seguem um plano, né? O livro estava pronto há mais de 3 anos, né? E
E demorou um tempo, né, para entrar na fila da editora e fazer todas as questões, capa, aquele negócio todo. Assim, eu sou, existem algumas coisas muito curiosas, né? Assim, eu gosto bastante de dar palestras, mas eu tenho uma dificuldade para dar um nome na palestra. Eu também. Que olha, até depois da palestra eu não sei o tema da palestra ainda. Então, assim, me façam dar palestra, mas não me peçam o nome. É a parte mais difícil. E dar o nome ao livro foi muito difícil. Muito, muito difícil. Eu posso dizer que a pessoa que me ajudou determinantemente na escolha desse nome foi a Nelly, né? Eu mandei os manuscritos para a Nelly, para que ela lesse, e falei, Nelly, por favor, me ajude com o nome. E ela veio com um conjunto de nomes e eu não escolhi nenhum. Mas, num dos títulos que ela sugeriu, havia um subtítulo. E o subtítulo é esse. É o título. Eu falei, é esse. Não, não é o título, Nelly. É o subtítulo que me tocou. E que é isso. Né? E se tornou o título deste livro. Mas eu realmente nunca tinha feito essa relação. Imagine, com a pandemia, se eu não tivesse lançado em setembro de 19, eu não teria lançado até hoje. Com Não é? certeza. Então, porque não seria viável. E assim, e você está me dizendo que o livro está na livraria, lá no shopping, para quem quiser adquirir. Eu ressalto que nós estamos nos últimos exemplares desta edição. Então, Né? porra, eu não vou emprestar o meu. Sim, que eu saiba, na última contagem que fiz, faltavam apenas 300 exemplares para serem vendidos. Né? E isso já faz alguns meses. Eu não sei como estão as vendas. Né? Eu vendo pelo meu site também, para quem mora fora de Bauru. Então, normalmente eu despacho alguns livros, mas eu não sei quanto está por aí. Né? Então, é um livro que veio na hora certa, pelo que você disse. Muito bem. Com certeza. Eu achei interessantíssima a data, porque eu tenho esse costume, né, de ler a Ótimo costume. edição, qual é a primeira edição, segunda, quantidade de exemplares. E quando eu vi a data, eu falei, nossa, ele chegou no momento certo. A espiritualidade não faz nada errado, não é verdade? E aí, para começar, né? Para começar, é o primeiro título lá, antes de nós entrarmos. Para começar, eu achei interessante, você faz uma divisão em tríades, né? Achei muito interessante. Aí eu fui estudar por que tríade, fui lá no dicionário, ver o significado, eu sei que é tripartite, mas até cair a minha ficha que cada capítulo é subdividido em 3 subtítulos. Achei interessantíssimo. Você tem algo a me dizer? Por que dessa escolha? Foi pensado dessa forma? Sim, o livro foi estruturado dessa forma, né? Eu contei com a ajuda de uma editora, né? Uma profissional que ajuda escritores, né? Ela é de Bauru, ela é a filha do Paulo Estevão e da Leila, não é? E nós bolamos juntos, né? A estrutura veio mais dela até do que de mim, né? E eu gosto muito do 3, né? O 3 é um número que eu considero importante, né? Simbólico demais, como todos os números, né? E a ideia realmente, ela foi montada aos poucos, né? Vocês podem perceber que um trecho de alguma mensagem não minha, né? Abre todas as tríades, né? Aí depois nós temos realmente 3 mensagens que têm a ver com esse início, né? Então eu gosto muito do 3, eu acho que ele, não sei, me toca o coração. Muito lindo. Edgar, eu lendo o livro, parecia que eu ouvia você falando. E esse livro, né, traz esse ânimo que você tem, essa alegria de viver.
Então, esse livro, eu gostaria de perguntar se sintetiza o seu modo de ver a vida. Sim, sim, 1000 vezes sim, Renata. Ele sintetiza, ele é o resumo, ele é uma boa parte da forma como eu vejo a vida, de fato. Eu até cito alguma coisa na introdução sobre isso. Porque a doutrina e o Cristo, né, com a lente de aumento da doutrina, ela nos passa uma visão de mundo, né, uma visão de vida, o que eu chamaria de, eu não, é o que se chama de cosmovisão, né? Eu gosto de pensar que é assim, sabe quando você tem um mapa e você precisa se localizar no mapa? É muito importante, você chega numa cidade que nunca esteve, puxa, onde eu estou? Quais são as minhas referências? Aonde que é a rodoviária? Onde que é, né? Então eu penso que a gente precisa também de um mapa, de saber pontos de referências importantes na vida com V maiúsculo, não na vida existencial desta existência. Então, a minha forma de ver o que a doutrina e o Cristo dizem está totalmente colocada aí, né? E os marcos, talvez, dessa visão são, nós somos imortais. Isso, para mim, é uma coisa tão comum, né? Entre as religiões espiritualistas, que são quase todas, é o básico. Mas esse básico é muito importante. Básico, não vamos esquecer, sempre alicerce. Né? E os alicerces são tremendamente importantes para manter todo o edifício das suas ideias em pé. Nós somos imortais. Segunda coisa, nós somos a obra-prima divina. Nós somos filhos de Deus. Nós não somos pouca coisa. Tanto que eu não gosto que digam que somos inferiores. Nós somos ignorantes, sem a menor dúvida, mas inferiores não, porque o material do qual nós somos feitos é divino. Com certeza. É divino. Então, de inferioridade, nós não temos nada. Né? Nós somos tremendamente ignorantes, e disso decorre tudo. Mas, e a terceira coisa, de novo 3, né? A terceira coisa é que nós somos muito amados. De uma forma incompreensível até. Difícil até de crer. Porque a gente sempre mede as coisas pelo nosso parâmetro, né? E o nosso amor, coitado, ele ainda é pequenininho, né? Ele ainda é ignorante, né? Ele ainda é infantil até. E o amor do pai é de tirar o fôlego. É assim, mas é assim que funciona? É assim que funciona. Tanto que é muito comum que a gente duvide ser amado. Muito comum, né? E eu tento aí nas minhas reflexões do livro, e se você perceber praticamente tudo que eu falo, reforçar isso como uma convicção para todos nós. Eu entendo que a nossa vida melhora pensando assim. Com certeza. Eu destaquei aqui alguns capítulos que eu gostei muito, que me marcou muito. Eu vou deixar o que eu mais gostei para o final. Tá. Mas eu queria que você falasse. É verdade que ninguém pode me ferir? É. Indiscutivelmente é. Rapidamente, sim. 1000 vezes sim. Nós vamos escrever isso nas paredes das casas. Ninguém pode te ferir. Ninguém. Ah, mas por que eu me firo? Por que as pessoas me ferem? Porque você deixa. Então, é claro que assim, o completo de se dizer é o seguinte: as pessoas podem me ferir se eu permitir. Essa é a verdade completa. Né? Mas isso significa que o poder de ferir não é das pessoas, é meu. Porque eu que deixo. Né?
Agora, tem um detalhe também extremamente importante nessa história. Da mesma forma que ninguém tem o poder de me ferir, ninguém tem o poder também de me fazer feliz. Exatamente. E nós Hum, costumamos colocar, né, dar essa responsabilidade para o outro, né? O isso. outro tem que me fazer feliz. Eu É. gostei muito de uma palestra que você proferiu, que você falou sobre que tem, não pena, mas nesse sentido, daquela mãe que fala: meus filhos são tudo para mim, eles são minha vida. E eu achei muito interessante a colocação que você fez, que os nossos filhos são muito importantes, mas eles não são tudo, não é? Porque meus Tudo filhos é muita coisa. cresceram, eles têm a vida deles e eu tenho que seguir meu caminho, né? Você poderia falar? Se é Claro. Então, né, as pessoas, os filhos, todas as nossas relações afetivas são tremendamente importantes, determinantes em muita coisa em nossas vidas. Tanto é que a fraternidade é um ponto central do Cristo. Então, o outro é muito importante. Mas o problema dos extremos, Renata, é que a gente fica de um lado e esquece do outro. Num relacionamento existem duas partes, o outro e eu. E como é da lei que eu só posso dar o que tenho, eu preciso ter para dar. Então, assim, eu preciso, para amar corretamente, amplamente, eu preciso também me amar. Então, assim, nós somos tudo. O outro é tudo? Não. Eu sou tudo? Não. Nós somos tudo. Né? É claro que muitas vezes essa frase de uma mãe significa que ela centraliza boa parte dos seus esforços, do seu tempo, da sua energia na questão da criação dos filhos, na dedicação aos filhos. Se essa frase só dizer isso, tudo bem. Mas colocar a nossa felicidade sobre um coração, seja ele qual for, é, ao meu ver, um engano. Por com- quê? Porque a lei diz que cada um terá segundo as suas obras. Isso significa que a felicidade que eu quero ter será apenas decorrente do que eu faço e não do que o outro fizer. sim. Então, num grande resumo, é por isso que eu falo dessa forma. Eu percebi que existe uma ideia central do livro, que é a gente acreditar na própria grandeza. Será que eu Sim, fiz uma leitura correta? sim, sim. Porque, olha só, eu falei três coisas que eu considero importantíssimas. A segunda é que eu sou obra-prima divina, você, todo mundo. Significa que eu tenho uma grandiosidade, nós temos uma grandiosidade difícil de abarcar, difícil de ver na sua totalidade. Se eu sou obra-prima divina, se nós somos, significa que o Pai colocou dentro de nós preciosidades imensas. Jesus falou assim: brilhe a sua luz. Como que eu vou fazer isso se eu não tiver já todos os requisitos para isso? Então, você sabe que existe uma mensagem de Meimei que fala sobre isso, indiretamente, ela fala assim: dos tristes, os mais tristes são aqueles que não confiam em si. Porque, Renata, veja, confiar em Deus até que não é tão difícil assim, até porque nós estamos falando do Todo-Poderoso, Sim, que nos ama imensamente. Agora, confie em si. é Confie difícil. naquela pessoa que se engana, aquela pessoa que às vezes é maldosa, que sou eu, estou falando de mim, tá? Aquela pessoa que é egoísta, que é orgulhosa, aquela pessoa que às vezes que muitas vezes se omite, aquela pessoa que muitas vezes não é equilibrada. Confie em mim. Eu confio em mim. Numa pessoa falha desse jeito. É assim. Então isso é bem difícil. É Mas isso é muito, tudo. E a gente. Então, nós temos que acreditar, talvez, não no que eu sou, mas no que eu posso ser. sim, exatamente. E aí traz assim, uma autoconfiança. A gente lê e fala, nossa, eu posso. Então eu tenho que ler Que bom, muitas vezes que bom. para Eu acreditar também, e viu? confiar em mim. E uma coisa que me marcou muito também, eu até coloquei aqui um asterisco,
a grandeza das consequências. Achei interessante essa tríade, né? Então, que ela vai falar sobre consequência sim, castigo não, a maior disciplina e o caminho com harmonia. Você poderia falar sobre esses três? Sim, a grandeza da consequência. A gente detesta as consequências, né? Sim. Detesta. Ai, tem consequência? Ai, meu Deus. E a gente é tão estranho, né? Porque a gente pensa em consequência e a gente só pensa nas negativas, né? Mas Exatamente. quando eu faço bem, as consequências são boas. São Sim, também consequências, né? A consequência é outro nome da colheita, é verdade. né? Jesus poderia ter falado assim: cada um terá as consequências conforme as suas obras. Ele poderia ter falado isso. Mas a Sim, palavra consequência que foi colocada para provocar, você sabe que eu gosto de é, provocar, sim, e existe uma grandeza. Por quê? Porque mesmo as consequências negativas, que a gente chama de negativas, elas nos fazem um bem, elas nos mobilizam tanto para frente, elas nos incomodam, elas fazem com que a gente chore, mas elas nos consertam, exatamente. né? Então, é, eu acho que a gente precisa abandonar o medo das consequências, mesmo dos nossos erros, porque as consequências não serão exageradas. Não serão. Por trás de tudo tem o amor do Pai. Vamos lembrar que ele cobra a centésima parte. A consequência que a gente recebe, ela não é inteira. Ainda E bem. digo mais, nós podemos até, se a gente amar muito, evitar as consequências, né? Porque o amor cobre a multidão de pecados, né? Sim, com certeza. Então, assim, a gente precisa ter menos medo de viver, sabe? Menos medo de viver. E como que a gente faz para caminhar com harmonia? Olha, se aceita e aceita as regras da vida. Então, Não aquela aceitação cômoda, né? Que sim, acomoda, mas aquela aceitação de quem é, descobriu que é extremamente mais fácil concordar, concordar do jeito que as coisas são. É extremamente mais fácil. Sabe? A gente odeia o dever. Né? O dever é uma coisa chatíssima, tanto que tem uma tríade sobre ele. Né? Mas o dever é a estrada pavimentada, iluminada, asfaltada, larga, avenida. sim, Tenta os outros caminhos. Os outros caminhos são tudo enlameado, entendeu? Cheio de sim, buraco, de pedra. Os outros exato, caminhos nos ferem, o dever não fere, não. A gente só precisa deixar de ser rebelde, de sim, parar de fazer mimimi. é Né? verdade. Sabe por que que as pessoas gostam tanto da sua palestra? Por quê? Porque você esmiuça o evangelho para as palavras de hoje. Quando você disse assim, colheita, né? Consequência colheita. Então Uhum. você traduz na palavra que nós usamos no cotidiano, no dia de hoje. Porque falar assim, a plantação, a colheita, fica assim algo muito época de Cristo. Sim, E você traz o evangelho para aplicação no dia a dia, quando que você bom. diz consequência sim, castigo não. Então, quando eu estava lendo esse capítulo, eu me lembrei daquele joguinho que a gente faz, desafio consequência, né? Então, você começa a ver o dia a dia, as coisas que nós fazemos, uma palavra mal dada, que você não pensou para falar, a consequência que ela vai ter, Sim, depois todo o conserto que você tem que fazer porque você não pensou na palavra é. que você usou. Às vezes não precisa nem de palavra, né, Edgar? Basta Não, um olhar que você dá, o outro já entende tudo, né? já entendi tudo. Por isso que Exato. a gente precisa cada vez mais. Você sabe, uma coisa que, se eu pudesse acrescentar nesse livro, é uma tríade sobre a lucidez, Certo. sabe? Como a gente precisa de lucidez, sabe? De estar
estar aonde a gente está vivendo. E como a gente diria nas palavras de hoje, estar no agora, né? Estar, por exemplo, aqui agora. Eu preciso estar atento ao que eu estou fazendo agora. Né? Eu preciso, por exemplo, estar atento ao que eu estou sentindo, ao que eu estou pensando normal, mas principalmente ao que eu estou sentindo, quais são os meus objetivos aqui, aonde eu quero chegar, como que eu vou chegar até eles. Isso é fundamental. Então, se eu me jogar neste instante apenas, você pode me fazer uma pergunta que cause um sentimento desequilibrante em mim. Sim. Se isso acontecer, não vai acontecer, mas se isso acontecesse, eu precisaria estar lúcido e falar, epa, Edgar, cuidado. Olha, que sentimento é esse? Eu preciso estar pensando nisso. Para que esse sentimento? Se cuida. Entendeu? Isso é estar lúcido. Por quê? Se eu não fizer isso, o sentimento me controla. Né? Exato. E como é muito mais fácil ter sentimentos desequilibrados do que equilibrados, muitas vezes, no nosso agora, a gente faz bobagens. Exatamente. Uma coisa também, uma tríade que me chamou muita atenção, a vida verdadeira te espera. E aí eu me surpreendi, sabe por quê? Por quê? Porque nas minhas palestras eu falo para o público, né? Para os ouvintes. Porque aqui não é a nossa vida verdadeira, a nossa vida verdadeira é na espiritualidade. E aí você me contradisse. Mas a minha argumentação está razoável? Não, é razoável, e eu vou mudar agora, eu vou tomar Então, cuidado. deixa eu te contar uma coisa, acho que pouca gente sabe. Vou contar para todo mundo. Uhum. Como é justo, a editora leu o livro antes, né? A Sim, editora SEAC, sim. e esse foi o único ponto que eles conversaram comigo, dizendo, Edgar, você está contradizendo Kardec. Eu falei, não estou não. Não estou não, Ah, deixa eu explicar. De fato, obviamente que Kardec está certo quando ele diz que o contexto verdadeiro de vida não é do encarnado, é do desencarnado. Somos um espírito com uma experiência encarnada. sim. Então, a vida, o espaço de vida verdadeiro não é aqui, tá certo? É no plano espiritual. É como espírito e não como encarnado. Sem dúvida que eu concordo com isso. Mas o que eu quis dizer, e aí no desdobramento do texto, eu espero que eu tenha sido claro, eu digo que cada um de nós percebe a vida intimamente. Então, o cenário aqui fora, né, o que as pessoas fazem, os acontecimentos do lado de fora, eles não são a vida verdadeira. A vida verdadeira é o que eu estou sentindo, é como eu estou percebendo, ou seja, ela é interna. Sim. Tanto que, se você pega duas pessoas, um casal, que vive a mesma situação, com o filho ou com a filha, os dois têm percepções e sentimentos diferentes. Ou seja, no mesmo contexto exterior, eles estão vivendo vidas diferentes. É neste sentido mais simbólico, né? Exato. Mas é para chamar atenção, porque assim, e eu falo isso, Renata, porque assim, nós vivemos muito pouco a nossa vida íntima. Sim. A gente vive para fora de forma geral, né? Vive para o mundo. E a gente Exatamente. devia viver uma vida íntima mais intensa. Por isso que a gente se conhece pouco, porque a gente não penetra neste mundo interior à busca de conhecê-lo. Sim, certamente. Então eu não tô errada. Não, não está, não. Eu não te contradisse, nem a De Kardec. Eu apenas chamei a atenção para um aspecto desta colocação, de que sim, o que eu estou vivendo é o que está acontecendo dentro de mim. sim. É Essa para é a a vida. gente viver a vida interior também. Sim, olhar para ela e falar, o que está acontecendo aí dentro? Por exemplo, quer ver uma coisa que quase ninguém pergunta para Sim, si? Está tudo bem aí dentro? A gente precisa se perguntar, Edgar, está tudo bem aí dentro? Eu preciso perguntar isso todo dia para mim. sim.
Está tudo bem aí dentro? Deixa eu ver se eu escuto a resposta, se eu percebo. Veja, o mais importante dessa pergunta é: está tudo bem aí dentro? Sim, Eu não quero saber, mas eu estou sem emprego. sim, Fulano, ciclano, aconteceu. Isso não importa, isso é lá de fora, eu quero saber dentro. tá. E se eu, Diante de tudo que acontece fora, você está bem aí dentro? e se eu descobrir que eu não estou bem aqui dentro, que existe dentro Ótimo, de mim uma dor? ótimo, ótimo. Ótimo no sentido de que, porque o que que é ótimo? Você ter descoberto que esta dor está aí. Não a Sim, negue, não sim, fuja dela, olhe para ela e procure duas coisas. Primeiro, a causa dela. E certo. cuidado para não cair na armadilha de que a causa é exterior. Não existe causas exteriores. E a gente volta na primeira tríade que você citou. Sim, Ninguém pode nos fazer mal. A dor que eu estou sentindo não é porque alguém falou alguma coisa ou fez alguma coisa. É a sim, minha forma de perceber o que o outro disse. sim. Muda. O inferno não são os outros. Não, não, não. Infelizmente, não A são. gente vai ter que contradizer o filósofo que disse isso. Aham. Né? Que pena Não, que ele está errado. ele está com. Para mim, o inferno está na minha forma errar, na minha Né? forma ignorante de ver as coisas. Esse é o Com inferno. certeza. Ah, eu não sei quanto tempo nós temos, eu não tenho como controlar o tempo, porque Eu eu, vou te falar. Nós temos ah, mais uns 15 minutos. é, 15, 20 minutos no nós máximo. 32 minutos é ao vivo, né? Isso. Bom, você, no final de cada tríade, você faz várias questões. E eu queria te perguntar, se dá para a gente chegar na resposta de todas. Eu não cheguei, mas eu confesso que eu só li uma vez. E eu vou ler mais vezes. Eu vou ler detidamente. Mas será que eu vou conseguir chegar em todas essas respostas? De fato, existem 4 perguntas, contradizendo, eu não quis colocar 3, eu coloquei 4 perguntas ao final de cada tríade. Sim. E eu coloquei 4 porque eu gosto de números pares também. Enfim. É, Gosto de todas, então. é, 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 são perguntas que, veja, como é o título dessa parte? É olhando para dentro, né? Sim, As perguntas têm o objetivo de nos ajudar a olhar para dentro. São perguntas difíceis. Um amigo meu, logo depois que leu o livro, falou assim: Edgar, ele me escreveu: você faz essas perguntas para você? Eu falei: faço, por isso que eu coloquei no livro. Né? interessante. Sim. Essas perguntas, o ideal é que elas nos acompanhem o resto da vida, Renata. Porque elas são como se fosse um, um exame, não um exame não, como se fosse como que eu vou dizer, um raio-x que a gente possa fazer para dentro de nós. Sim, Essas perguntas são instrumentos fortes sim, onde a gente pode utilizar como um instrumento de autoconhecimento. sim. Né? Então, são perguntas realmente difíceis. As respostas não são automáticas. Não. A gente precisa olhar fundo para dentro de nós para conseguir responder alguma coisa. Né? Sim, E essa resposta não é definitiva, tenho certeza. Né? Então, assim, a minha ideia é que essas perguntas nos orientassem a um mergulho dentro de nós e fossem feitas ao longo de anos e anos. sim. Tá? Mas são interessantíssimas, são profundas. Só um exemplo para vocês aguçarem o desejo de ler. O SEAC vai ter que publicar mais 2.000 exemplares depois dessa nossa live, Tomara. só para vocês verificarem. Olha o teor das perguntas. O que você mais deseja na vida o fará feliz por quanto tempo? Não é, Edgar? Quantas É. coisas nós desejamos, achando que aquilo, olha, eu me lembro quando eu estava grávida do meu segundo filho, eu Aham, falava assim, olha, se for uma menina, acabou, é tudo que eu não quero mais nada. aham. Mas eu fiz tantas outras coisas depois, não é? Claro.
Sim. Então, é uma pergunta muito interessante, né? Porque eu acredito que o nosso desejo seja infinito. O que você acha? Nossa, isso vale 10 horas de conversa. Existe uma busca, né, Renata? Uma busca. Existe também um vazio dentro da gente, né? E a gente quer preencher de alguma forma. Às vezes preenchemos comprando, às vezes preenche. Geralmente, só para resumir, a gente geralmente preenche desejando coisas, né? Sim, E assim, materiais ou não materiais também. E eu acho muito chato essa história de o desejo não preencher o nosso vazio. Eu acho muito chato. Eu fico pensando, eu tenho, olha, forte convicção de que Deus não nos criou eternamente insatisfeitos. Seria um castigo, uma tortura muito mitológica. Os com deuses lá do Olimpo, da Grécia, que fazem isso, né? Condenam a pessoa a ter desejo para sempre. Isso é um castigo digno dos deuses do Olimpo, mas não do nosso Pai, que é amor infinito. Então, assim, eu acho que, minha ideia, é que em algum momento, sabe, da nossa evolução, nós vamos parar de desejar. Eu acho, eu espero que sim. Entendeu? Porque parar de desejar significa que nós não estaremos mais insatisfeitos. É claro que eu reconheço as nossas insatisfações como sendo um elemento de impulso para o nosso progresso. O homem chegou, em termos materiais, e não somente materiais, aonde estamos, por conta dessa insatisfação. Senão a gente estava lá na caverna até hoje. É verdade. Eu reconheço isso. Mas eu penso que a gente precisa da necessidade, da insatisfação para nos mover, porque a gente é muito preguiçoso. Entendeu? Sim. Amanhã, um dia, quando a gente evoluir um bom tanto, nós vamos fazer as coisas não porque existe o aguilhão da necessidade, mas porque a gente quer, Sim. entende? Porque a gente, por amor a isso que a gente vai fazer. Existe uma mensagem de Emmanuel terrível, como todas, né? São todas terríveis. E ele fala que um dia a gente fará o bem por amor ao bem. Não por troca, né? Eu reconheço rapidamente que não é o meu caso. Eu não faço o bem quando faço por amor ao bem. Desculpa, não estou nesse nível. Nem eu. Eu faço por necessidade, por troca, porque eu não quero sofrer. Mas Exato. tudo bem, já é um bom começo, tá certo? Agora, amanhã nós vamos fazer por amor ao bem e amanhã nós vamos fazer as coisas por amor a esta coisa e não para satisfazer uma insatisfação. Com certeza. Ai, que bom que eu também. Então, eu tô no seu patamar, um Claro, pouquinho. tranquilamente. Tamo junto. Estamos juntos, Edgar. Edgar, eu quis deixar esse para o final, que é o que eu mais gostei. Tô Vamos ver se curioso. tem qual é. Não Tem sei. uma ideia? Não? Eu Não. adorei esse título. A vida não vai te deixar em paz. Eu gosto dele também. Mas, porque é verdadeiro, é uma das verdades. Nós não vamos ter paz, a gente tem que Não. sempre lutar com as nossas sombras, lutar com as vicissitudes. Me fala sobre esse capítulo que eu achei demais. O título que você deu resume, você conseguiu sintetizar tudo que a gente pensa, porque nós não temos sossego na vida. Você fala assim, não, agora tá tudo certo, tá tudo bem. Não, vem alguma coisa, uma surpresa. Sim, por quê? Sabe por quê, Renata? Não, me diga. Imagina que uma pessoa chegue num patamar de grande felicidade, sabe? Sim, Grande felicidade, a pessoa está lá muito feliz. Feliz de verdade, não é nessa nossa felicidadezinha michuruca, tá?
Só que o pai olha para esse filho e fala assim: ah, meu filho, eu tenho tanto mais felicidade para você. Você vai ficar aí? E aí Deus vai lá e puxa o tapete. É, Joga exatamente. tudo para cima, entendeu? Muda tudo de lugar. Então, a vida não vai deixar em paz, porque a grandeza do que está reservado a nós não é possível de ser imaginada. O Pai é infinito, não vamos esquecer disso, e todos os atributos dele também. O amor dele é infinito. Isso significa tanta coisa que não dá nem para dizer, nem para imaginar. Mas significa, neste entendimento, de que o nosso caminho, possivelmente, será infinito também. Não cheio de insatisfações, ressalto, não cheio de insatisfação, mas cheio de alegrias e felicidade. Então, não busquemos segurança do jeito que a gente está acostumado. Ai, não, eu vou ficar aqui quietinho, a vida não vai perceber que eu existo, vai me deixar em paz. Não vai. Não vai. Se você Eles, chegou num patamar, é, tá? Deus vem e fala assim: tem mais, filha, vamos, 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 vamos. Sim, tem, tem. Tá? E se a gente assim, resistir um pouquinho, sim, vem o chicote. com certeza. Né? Muito. Então, assim, não busque. A única segurança é o amor. E o amor é extremamente ativo. Extremamente ativo. Tanto que o pai trabalha até hoje e trabalhará para sempre. Né? Então, foi a tentativa desse título é que a gente não se iluda nessa questão. Não se Com, iluda. com certeza. Eu acho até que poderia ser também o título do livro, né? A vida não vai te deixar em paz. Pode. Né? Sairia muito. Ou você faz o segundo livro e Sobre coloca isso. esse título. Edgar, eu achei Oi. muito interessante que no final do livro você coloca uma carta aos jovens. E você toca muito o coração dos jovens. Eu estava outro dia conversando com o Arthur, da livraria, e ele estava falando: ah, eu adoro Edgar. Ai, E ele não é é um doce. todos os jovens, porque você fala para o coração deles, você tem um diálogo, né, que eu acho que você tem com a mocidade também, Sim, e eles se identificam muito com o que você fala, até porque você traz a doutrina para os dias atuais. sim. E você, então, coloca aqui uma carta aos jovens. Eu gostaria que você falasse alguma coisa para os jovens que estão nos assistindo, Ai, Deus. esperando algo para eles. Porque eu não sei se você percebeu, nessa fase de pandemia, os jovens sofreram muito, não, porque Sim. eles tiveram a vida. Eu lembro que a minha filha dizia assim: estão roubando anos de mim, né? Então, não. Então, Dizia não. assim, não, mas nada é por acaso, lá na frente você vai entender, isso é importante. Está todo Sim, mundo no mesmo barco, não é só sim. você. O que você teria para dizer? Olha, essa carta aos jovens é um dos textos mais especiais para mim. E eu vou explicar por quê. Primeiro, que ele foi escrito logo depois que eu me formei. Ah, que Ou lindo. seja, eu devia ter, isso deve ter sido em 89, 1989. Deve ter sido lá para 90, ou seja, mais de 30 anos atrás. Né? Sim. Eu era jovem há menos tempo, né? Ah, Hoje eu sou jovem há mais tempo. ah. E assim, é um texto que me Evoluído emociona. nessa época, então. Oi? Você já era evoluído nessa época, Imagina. Não, nada disso. 30 e poucos anos Não, atrás. não. É um texto que me emociona demais. O jovem que está falando no texto sou eu. Sim, É uma carta totalmente autobiográfica. que lindo. Né? É muito, muito do que eu estava sentindo na época, e quando eu reli, eu falei, eu preciso colocar no livro porque é absolutamente atual. Sim, O texto fala do drama, de uma espécie de drama, né? De um ângulo do drama do que o jovem tanto deseja. Eu não sei por que eu gosto tanto dos jovens. Eu suspeito, quando eu penso nisso, que é porque eu vejo que eles podem tanto,
tanto, mas eu também vejo que eles não sabem disso. Como eu também não sabia. Né? Como eu também não sabia. É uma época complexa, né, Renata? É uma época, assim, não tem outra palavra, complexa. E eu tenho muito interesse. Pessoas me ajudaram nessa época, pessoas me ajudaram a encontrar meu equilíbrio, a sobreviver a essa época, né? E assim, eu tenho muito interesse que eles acreditem profundamente na capacidade que eles têm, que os erros deles não são tão graves, né? Mas que alguns podem ser, então precisa tomar cuidado, né? Porque repercutem no resto dessa existência. Mas assim, que eles acreditem na grandeza que há neles. Como há em todos nós o tempo todo. Mas eles estão numa condição de maior plasticidade, maior flexibilidade, que é tão importante que eles se sintam amados. Né? Então, essa é uma carta especial. Você sabe que é a carta que eu menos mexi. Porque vários desses textos já existiam há alguns anos. Né? E eu fiz uma revisão neles para colocar no livro. Mas nessa carta, eu não conseguia mexer. Não conseguia. Não queria. Estava mexendo dentro de mim, parecia. Com certeza. Bom, eu acho que eu aguçei muito, pessoal. Todo mundo vai querer saber o que tem. Não adianta procurar na internet que não está lá. Não tá. O que pode procurar no meu site para comprar, mas eu acho que devia ir na feira do livro. Do livro para buscar. Sim. Edgar, maravilhosa a nossa conversa. Queria que durasse muito tempo, horas, mas eu sei que você trabalhou, está cansado, está dedicado. Não por isso, viu, Renata? Eu tenho um compromisso agora às 19h10. É só por isso. Queria te agradecer, foi maravilhoso. Eu fiquei muito tranquila, porque você é uma pessoa maravilhosa. Me senti muito feliz de ter sido escolhida para falar com você. Uma honra para mim. Para mim também, é um privilégio, talvez um merecimento, eu ter merecido falar com você. Pobre de mim. Não, te adoro, sou fã também de carteirinha. Muito obrigado, você é muito gentil comigo. Não sou não, você merece. Edgar, muito obrigado pelas suas palavras, pelo seu livro, pelo tempo que você dedica a todos nós, o bem que você nos faz. Não sei se você tem a dimensão do quanto você nos traz felicidade, momentos de felicidade. E quando a gente conversa, sai das suas palestras, a gente sai se sentindo um gigante, que a gente consegue sentir essa grandeza que você quis passar do amor de Deus por nós. Então, muito obrigado, que Deus te abençoe, te ilumine, te dê todos os méritos de todo esse sentimento que a gente sente. Se você soubesse que a gente vibra quando está te ouvindo, para você. Então, eu queria que você sentisse, viu? Todo esse amor. Ele é verdadeiro e só gratidão. Puxa, eu fico emocionado. Muito obrigado. Você merece. Obrigado, viu, por tudo. Você não precisa fazer propaganda. A sua palestra é propaganda. A gente vai encaminhando. E hoje todo mundo falava, é hoje. Eu falava, é hoje. Então, muito obrigada. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por esse instante mesmo, viu? Muita luz no seu coração. Obrigado por tudo que você sente e muita luz a todos também. Tá bom? Fico à disposição. Tá bom? Muito obrigado. Boa noite. Tchau a todos.